TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, estamos iniciando mais um encontro aqui no programa Castelo Forte, um programa de diálogo, um programa também de compartilharmos experiências, atitudes, ações que de uma forma ou outra acabam trazendo benefícios, melhorando a vida de pessoas. E hoje vamos conversar com Clairton Warholtz, mais conhecido como X, Professor X, que atua há muitos anos aqui na nossa região, na área do esporte, do basquete e outras atividades afins. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de conversar com a gente sobre essa área da vida que às vezes é simplesmente um esporte para divertir, para trazer pessoas um momento de entretenimento, mas na verdade o esporte é muito mais do que isso. O esporte acaba fazendo parte e até, quem sabe, transformando a vida de jovens e outras pessoas. Tudo bem com você? Podemos te chamar de X a partir de agora? Com certeza. Somente muito obrigado pelo convite de estar participando aqui do programa Castelo Forte, né, pastor? Então, fico muito feliz e poder estar falando um pouco da trajetória, da importância, né, do esporte, né? Diria assim, né, num primeiro momento, o esporte pode ser pensado como um meio de socialização, né, um meio de formação, né, porque convivendo com o esporte hoje, não temos dúvida que tu estás convivendo com o quê? Com regras, aprendendo a conviver em grupo, que é cada vez mais fundamental na nossa sociedade hoje, né, aprender que o meu sucesso não depende do fracasso de alguém, mas sim que eu posso atingir meus objetivos junto com os demais, né? E isso nada melhor que o esporte, né? O trabalhar em equipe, o vivenciar a derrota e a vitória, né? O fracasso e a conquista. Isso também nós costumamos dizer que é muito importante na formação desses jovens. Quantos meninos, ao chegarem, podemos exemplificar, ao chegarem no momento de um vestibular, com toda uma preparação em termos de conteúdo, com domínio, né, preparados, não conseguem triunfar neste momento e ingressar numa federal ou numa universidade particular. Por quê? Porque sentem a responsabilidade, ou diríamos a pressão, né? E esses jovens que já numa outra linha de esporte, que convive com o esporte de rendimento, tem podemos chamar até de benefício, mas que tem esse convívio que já auxilia muito para a preparação para a vida adulta, né? Puxa, você está nos trazendo algumas questões que talvez muitos de nós nem imaginávamos. Como que o esporte pode ajudar a lidar com a derrota, a vitória, a colaboração. O que você tem visto, professor X, nesses muitos anos de envolvimento no esporte, por exemplo, em relação à atitude do jovem, vamos dizer, da criança, do jovem em relação ao esporte? O jovem, nos últimos anos, ele tem tido o mesmo interesse pelo esporte que mais tempo atrás? Esse interesse é parecido? Como é que você vê isso hoje? Eu vejo que o mundo virtual, ele está muito forte. Podemos dizer que quase que tomou conta, né? Então, esse avanço da tecnologia, o acesso ao computador, ao celular, essas questões todas da internet, a velocidade de informações, isso fez com que o nosso jovem tenha outros interesses, né? E que o esporte está ficando para um segundo plano. Isso, para algumas famílias, não é um problema,
E não sou eu que estou dizendo que é um problema. Eu acho que vai muito também da filosofia, o que cada um quer para a sua vida. Porém, eu vejo que de repente muitas dessas crianças estão construindo sua trajetória de vida sentado na frente de um computador. E estão cada vez mais se afastando do relacionamento humano direto. E isso eu trago algumas interrogações, né? Se isso não pode trazer problemas futuros. Mas eles interagem com um número maior de pessoas até, mas via o quê? Via telefone, via WhatsApp, via isso, via aquilo, outras ferramentas, né? E o esporte está sendo um pouco deixado de lado. Nós hoje em dia, nós chegamos a atender, quando eu digo nós, eu falo no projeto Colégio Evangélico Alberto Torres, Clube Atlético Birajá, o projeto chamado SEAT Bira. Nós chegamos a atender em tempos passados 500, 600 crianças. Hoje nós ainda temos um bom número, mas para nós conseguirmos chegar a 250 crianças, nós temos que correr atrás desse jovem, né? Então, nesse aspecto, eu penso que o jovem hoje ele está se afastando do esporte. É muito interessante essa questão. Professor X, fale um pouco para nós desse projeto que envolve centenas de crianças, que tem uma história muito linda, muito importante. Como é que funciona, qual o alcance dele e que diferença que ele faz na sua visão na vida desses jovens? Esse projeto ele trabalha, digamos assim, em três frentes, né? No projeto social, que são escolinhas que nós temos em parceria com a Prefeitura Municipal em escolas do município de Lajeado. No segundo momento nós temos as escolinhas de basquete, voleibol, atletismo, né? E o próprio futebol, que aí o futebol é só do Colégio Alberto Torres, né? Mas que nessas escolinhas nós atendemos alunos de todas as redes, não só de Lajeado, mas de toda a região como um todo. Nós atendemos no turno inverso aqui no Colégio Alberto Torres, né? E no terceiro momento, né, nós temos as equipes de competição. O que são essas equipes de competição? Alunos que vão não só se destacando, né, mas alunos que vão continuando nas equipes e que nas escolinhas, melhor dito, e que chegam numa faixa etária de 12 anos, dos 12 aos 17 anos, onde nós participamos do Campeonato Gaúcho nas modalidades de basquetebol e voleibol. E hoje, por exemplo, no ano de 2015, nós estamos com 7 equipes participando do Campeonato Gaúcho. Então, temos em torno de 250 alunos participando desse projeto. E eu vejo assim, esse projeto ele foi criado nos anos 2000, e tivemos muitas crianças, pensando nessa ótica, saídas do bairro, né, que depois do bairro tiveram uma bolsa de estudos aqui no Colégio Alberto Torres. Ou seja, por essa ótica, por esse olhar, esse projeto proporcionou essa criança, ou seja, o esporte novamente, proporcionando criando uma possibilidade de um futuro que de repente uma dessas crianças não teria, né? Então, mais uma vez o esporte agindo em uma frente, né? Quantos desses alunos se tornaram atletas? Hoje estamos com 5 atletas jogando o Campeonato Brasileiro de Basquetebol adulto, que são oriundos das categorias de base do nosso projeto, né? Outro detalhe, a parte de formação, como eu havia falado no início de nossa conversa. Quantas pessoas hoje ocupando vários segmentos de nossa comunidade, né, que tiveram base, que tiveram um crescimento, né, dentro do nosso projeto. No ano de 2002, no meu pós-graduação, eu estudei os significados do esporte de rendimento na vida de ex-atletas do SEAT Bira. E um ponto muito forte que apareceu, 2 pontos. Dos 9 entrevistados, os 9 falaram que fariam tudo novamente
E mesmo sendo esporte de rendimento, que para alguns não enxergam não tem essa visão, mas os 9 também afirmaram que foi importante no fortalecimento das amizades e na aquisição de novas amizades. Muito interessante essa tua experiência, professor X. Eu queria voltar um pouquinho, depois podemos conversar novamente sobre esse projeto e o apoio dele, enfim. Mas eu queria voltar um pouco a essa questão dos benefícios que o esporte traz a um jovem. Se fala também da música como sendo muito importante. Você falou antes da questão de saber lidar com as suas emoções, a organização, a questão coletiva. Por exemplo, um pai e uma mãe, o que você diria para esse pai, essa mãe, esse vô, essa avó? Será que é possível convencer uma criança a praticar um esporte? Como é que se pode estimular isso? Como é que se pode, quem sabe, a família, enfim, ser importante nesse sentido? A primeira coisa, pastor Eric, a faixa etária, né? Acho que é um ponto importante nessa explanação. Por exemplo, importante em trazer essa criança já lá nos seus 6 anos, 7 anos. E um detalhe, não é idade para competição acima de tudo. Então muitas crianças também que hoje não querem, que são adolescentes hoje, que tem uma aversão e não querem o esporte, é porque de repente com 7, 8 anos, 9 anos, passaram por situações desagradáveis onde a competição estava acima de tudo. Então esse pai, essa mãe, esse vô, essa avó, estimular de que forma? Brincando em casa, com uma bola, começa assim, alguns programas de TV, né? Eu não vejo que é ou o mundo esportivo ou o mundo virtual. Não, eu acho que isso pode se completar e é importante para o aluno que faça esporte ter contato com o mundo virtual, né? Então, assim, trazer essa criança, mas ele não gosta, mas vamos trazer ele para ele vivenciar. De repente ele vai vivenciar um treino, 2, 3, mas muitas vezes a família, quando pensa em esporte, pensa em ser jogador. E aí tem um detalhe importante. Vamos pensar no esporte como uma ferramenta. Depois, durante o processo, se esse menino, essa menina despertar para o lado, ou a produção dela criar possibilidades de que como a gente chama, e os referenciais teóricos também falam nisso, do vir a ser, de ter a possibilidade de vir a ser atleta, aí nós vamos ter um olhar diferente para esse aluno, para esse atleta, para esse adolescente, né? De que realmente ele vai estar sendo preparado para ser atleta. Mas lá na iniciação, nós temos que pensar em estimular essa criança a praticar o esporte saúde, o esporte formação, o esporte aquisição de amizades, o esporte viver em grupo. Quer dizer, como em tantas outras áreas da vida, a influência da família... É fundamental. É fundamental. Talvez, além de dar de presente um livro ou alguma coisa assim, também depende de uma bola, um outro instrumento de esporte e tal. Não tenha dúvida, né? A vivência, né? Eu vejo um exemplo, eu estou agora com 2 pequenos, né? E eu vejo esse momento da minha vida. Ou seja, a minha vida foi estruturada. O X é conhecido como a pessoa do basquete, a pessoa do esporte, mas o X, nos últimos 2 anos e meio de sua vida, 80% das suas ações está na parte administrativa, na parte de coordenação. Hoje, eu, que aqui falo, sinto esse momento com o meu filho, ou seja, de um pouco de dificuldade dele não me relacionar tanto ao esporte como eu era antes. E isso que eu estou falando é algo que eu estou tentando fazer com o meu para tentar aproximar ele também do esporte, porque eu estou vendo isso, né? E também existem muitos tipos diferentes de esportes, na verdade. Não tenha dúvida, né? Quer dizer, isso também às vezes é uma certa limitação. Às vezes nós achamos que esportes são 2 ou 3 mais conhecidos, né? Isso aí entra a importância da educação física, né? E não do esporte
projeto, como nós estávamos falando, de turno inverso de treinamento às escolinhas. A educação física tem que buscar o quê? Ofertar o maior número possível de práticas corporais, de vivências, onde o aluno possa, depois de inúmeras possibilidades de vivência, escolher se ele tem o interesse ou não de buscar no turno inverso as escolinhas, né? Aí entra a família novamente para tentar auxiliar, mas na educação física, e é um dos problemas que nós temos na educação física de hoje, que muitas vezes ela é centrada no que os autores chamam do quarteto mágico, que é o futebol, o voleibol, o basquetebol e o atletismo, ou o handebol, e é isso. E nós temos muitas outras possibilidades esportivas, né? Ainda antes de nós irmos para a parte final do nosso bate-papo aqui com o professor X, Clairton Warholtz, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu não sei se você tem assim pensado muito nessa direção, mas o esporte para o adulto, o idoso, professor X, como é que o esporte existe, não existe, pode fazer parte da vida dos adultos, vamos dizer assim, daqueles de 40, 50 anos para cima? Então, cada vez mais, né, existem estudos como prevenção, né, pensando no primeiro momento a saúde, hoje é fundamental, né? E de que forma? Grupos de caminhadas. Nós temos, por exemplo, eu sou coordenador do Complexo Esportivo da Univates. Nós lá temos a piscina, onde nós temos várias modalidades, né? As academias, hoje em dia, né? Então, são possibilidades. O que temos que ter um cuidado? É o atleta de fim de semana, né? É aquele atleta, aquela pessoa com 40 anos, 45 anos, que não faz nada durante a semana, né? Vive num ritmo de estresse, num ritmo forte de exigências, e chega no sábado e vai ainda jogar campeonato. Então isso é uma coisa, é um ponto que tem que ter cada vez mais riscos. Há anos atrás se falava muito daquela prevenção de doenças cardíacas, entre outras, numa faixa de 60 anos, e hoje em dia cada vez mais estamos vendo pessoas com AVC, com infartos, com 30 anos, né? Então o esporte nessa faixa etária começa a ter uma ligação muito forte com a saúde, né? E o quanto mais for preventivo, melhor, né? E a questão dos grupos de amizade, né? Aquele grupo que uma vez por semana, 2 vezes por semana se junta, vai jogar o seu futebolzinho, que geralmente é o esporte que aproxima mais do futebolzinho, mas nós temos tênis, nós temos voleibol, nós temos o próprio basquete, né? Onde o pessoal se reúne, faz o seu futebolzinho lá e depois tem sua janta, né? A sua integração. Então, eu costumo dizer na universidade também que outro ponto importante do esporte é a inclusão dentro de uma comunidade. Ele facilita. O cara veio transferido do Banco do Brasil, ele pratica esporte, pode vir a ser um facilitador dele se integrar à comunidade de Lajeado. Os filhos dele praticam esporte, pode ser um facilitador dele, que chegou agora de outra cidade, começou a estudar aqui no Colégio Alberto Torres, e como ele vai se integrar aos demais? O esporte é mais uma ferramenta. Muito bem, estamos aqui tendo um diálogo, uma conversa com o professor Clairton, mais conhecido como professor X. E assim, no final do nosso programa, aqui do nosso bate-papo, convido você também a deixar assim quem sabe uma palavra final de estímulo e para aqueles que nos assistem, talvez aqueles, professor X, que talvez já deixaram o esporte um pouco de lado, que ficaram um pouquinho preguiçosos, talvez. O que dá para dizer para esse pessoal aí? Vamos por partes, né? Então, primeiramente, um convite, né? A pais, os avós, os próprios, enfim, quem está nos assistindo, né? E as pessoas que têm as suas famílias, de trazer, estamos com as portas abertas aqui no Colégio Alberto Torres, alunos de toda a comunidade para vir conhecer o nosso projeto.
participar das nossas escolinhas, né? Basquete, vôlei, atletismo. A criança não precisa ter domínio de determinada modalidade, determinado esporte. Venha conhecer o projeto e começar a participar, né? Então isso é um primeiro convite. As pessoas, independente da faixa etária, a importância do esporte, né? E cada vez mais, lembrando um ponto que a gente não salientou, vou começar a praticar esporte, vamos fazer uma avaliação clínica antes. Não fiz nada, estou ouvindo agora o bate-papo do programa Castelo Forte. Pô, gostei da conversa, amanhã eu vou começar a fazer esporte. Não, vamos primeiro fazer uma avaliação médica, né? Eu estou em condições de começar a fazer esse esporte, acho que isso é fundamental. E aí procurar quem? Procura um profissional de educação física que estudou, está preparado para isso, né? E nunca é tarde para começar essa caminhada, né? Quer dizer, mesmo que está a tempo sem praticar um esporte, dá para começar alguma coisa. Definir o que quer com esse esporte, né? E aí começar o seu trabalho, cuidado com objetivos altíssimos demais. De repente já no meu dia a dia de trabalho eu vivo numa pressão e agora eu nunca fiz nada, estou parado, estou inativo há 3, 4 anos, quero voltar a correr 10 quilômetros na próxima semana. Então cuidado com os seus objetivos também. Trace objetivos altos, mas a médio e longo prazo, né? Importante é começar, recomeçar. Muito bem, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no programa Castelo Forte. Parabéns pelo seu trabalho, aí esses 25 anos, você falou antes, de trabalho nessa área. Em fevereiro eu estou completando 25 anos de Colégio Alberto Torres, de caminhada. Em fevereiro fecham 28 anos, né? É um tempo legal. É um tempinho já, né? É um tempinho, né? E com certeza um número maior de alegrias e conquistas, né? Seja de títulos como treinador, mas principalmente de amigos, de ex-alunos que hoje são amigos, que a gente tem contato. Então acho que isso é um ponto mais forte. Legal, muito obrigado. Quem sabe na próxima a gente pode continuar esse papo. Com certeza, ficamos à disposição. Each voice
Olá, convido para o nosso momento de uma reflexão a partir da Palavra de Deus na Sagrada Escritura, desta vez sobre um encontro de Jesus Cristo com um homem que pedia esmolas à beira de uma estrada, chamado Bartimeu. Esse encontro, um tanto rápido pelo que nós temos relatado, ele traz alguns ingredientes que chamam a reflexão. Ele fala de um homem que aproveitou uma oportunidade, que surgiu de repente, a oportunidade de pedir ajuda. Esse cego chamado Bartimeu, ele ficou sabendo que Jesus estava passando por ali e ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amigo, amiga, parece ser algo tão simples, quase banal. Mas este homem, na sua situação, soube fazer algo importantíssimo. Ele soube que era a hora, a oportunidade, o momento de pedir ajuda. E ele soube também que aquela pessoa ali, perto dele, Jesus Cristo, filho de Davi, era a pessoa a quem ele deveria pedir essa ajuda. Era o momento, era a sua oportunidade. Ele não teve orgulho de pedir esta ajuda, mesmo que muitas pessoas ali ao redor até repreenderam ele. Disseram para ele ficar quieto, não incomodar, deixar de ficar chamando, pedindo ajuda. Tantas vezes em nossa vida, nós também estamos numa situação onde precisaríamos de ajuda, mas não pedimos. Não percebemos, quem sabe, que é o momento de fazer isto. Não percebemos, quem sabe, que temos a oportunidade de falar com alguém que pode nos ajudar. O cego Bartimeu foi alguém que, numa situação de muita dificuldade, soube que era o momento de pedir ajuda. Ele disse: tenha misericórdia de mim, me ajuda em meu sofrimento, em minha dor. Em segundo lugar, depois que Jesus o chamou, ele de fato aceitou esse convite, se levantou e ele foi com coragem em busca dessa ajuda, foi até Jesus Cristo, e ali aconteceu algo também muito interessante. Jesus pergunta a este cego que pedia esmolas à beira da estrada: o que é que você quer que eu faça? Por que será que Jesus faz uma pergunta assim? Não seria óbvio que o homem cego gostaria de ter a sua visão restaurada? Jesus pergunta certamente com objetivos importantes. Será que esse homem de fato estava convicto de que queria ajuda? Estava disposto a crer, a confiar nessa ajuda que lhe seria oferecida? Assim também nós podemos aprender dessa pergunta de Jesus Cristo. Quem sabe também muitas vezes Deus está nos perguntando: você de fato não só deseja ajuda, mas está disposto a ser ajudado? Você aceita orientação? Você aceita aquilo que alguém pode lhe oferecer em termos de ajuda? Essa pergunta, ela nos leva a olharmos para dentro de nós e a fazermos esta reflexão: eu quero ser ajudado? Eu estou disposto? Eu desejo mudança, transformação em minha vida? Assim, esse encontro de Bartimeu com Jesus Cristo acabou com uma grande realização, que foi o milagre da restauração da visão de Bartimeu. Jesus disse: vá, você está curado porque teve fé. E diz que Bartimeu, então, no mesmo instante, começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amigo, amiga, certamente todos nós precisamos de ajuda em algum outro momento da vida. Lembremos que Deus nos ouve, Ele também deseja nos ajudar, mas também nós somos pessoas que podemos ouvir o clamor, a ajuda de outros,
nós também podemos ser os ouvidos de Cristo, aqui na nossa vida, no nosso presente, e demonstrarmos misericórdia, quem sabe, para alguém que clama a Deus por misericórdia. Você e eu podemos ser instrumentos de Deus para mostrar amor, compreensão, ajuda, quem sabe, para alguém que está clamando. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude em nossos momentos de dor e sofrimento, e que Deus nos capacite a ouvirmos uns aos outros e ajudarmos uns aos outros. Amém. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.